sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sala de Estar. É com muita alegria que nós, do Grupo Editor Antena, trazemos para este programa um grupo seleto que está no auge em termos de lançamento de livros, literatura. É só praticamente o que se fala, né? Recebemos uma convidada muito especial, autora de 2 livros impactantes que narram histórias reais, emocionantes, sobre um tema não tão interessante, que são as enchentes que acometeram a cidade aqui do Vale do Taquari em setembro de 2023, novembro de 2023, maio de 2024, e por pouco não ficamos com enchente 2025, né? Haja coração para quem viveu toda essa trajetória, para quem tem marcas, né? Aqui comigo a Marisete Bronca Conzatti, autora inicialmente do Me Empresta Aqui, A Noite que Mudou Nossos Dias, um livro que ela vai falar que surgiu despretensiosamente e que inspirou a sua segunda obra, seu segundo trabalho, Lágrimas no Vale. E é sobre essas 2 obras, especialmente Lágrimas no Vale, que a gente vai conversar hoje com a Marisete, e depois o debate segue com algumas de suas coautoras desta obra, Lágrimas no Vale. Seja muito bem-vinda, Marisete. E de imediato, né, a gente pergunta o que te levou, o que inspirou a construção dessa segunda obra, que o nome por si só já é carregado de forte emoção, né, Marisete? Seja muito Boa bem-vinda noite, novamente. Lívia. Boa noite a todas as coautoras. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês e falando sobre uma obra que teve a visão, os sentimentos, o coração de muitas outras pessoas, que é o Lágrimas no Vale. Lágrimas no Vale, eu preciso talvez comentar alguma coisa sobre o significado do próprio nome do livro. Pensamos desta vez em escrever algo para o Vale do Taquari, por isso que Lágrimas no Vale estávamos todos numa situação muito triste, numa situação de choro, que a maioria das pessoas chorou muito ao se deparar com toda a situação de 2024, com os deslizamentos, com as mortes ceifadas, com as perdas materiais, mas principalmente as perdas humanas e a mudança que todos tiveram que fazer em suas vidas. Além das lágrimas do povo, há de se pensar também nas lágrimas da natureza, de uma natureza não respeitada, de uma natureza que precisa ser mais compreendida pelo ser humano, que não deve ser tão desgastada e tão, de certo modo, abusada, porque ela também tem uma validade finita. Você acha, E acredita na resposta da natureza a atos irresponsáveis? acredito num aviso de que nós precisamos ver a natureza com outros olhos também. E foi um livro então com 36 coautores, de 13 cidades do Vale do Taquari, e cada cidade apresentou uma história diferente. Há entre essas histórias todas, algumas histórias um pouco mais suaves, que é mesmo para não cansar ou não carregar de tanto sentimento ruim a leitura das pessoas. Então temos textos assim de vários tipos, com várias visões diferentes, a visão de quem se doou, de quem ajudou, a visão de quem sofreu, a visão de quem viu de longe tudo acontecer, sem ter ninguém na família para ter perdas materiais ou perdas humanas. Então é um livro bem misto, e ali eu acho que podemos dizer que se encontra a riqueza de uma obra, onde muitas vozes falam, e falam de maneiras diferentes, cada qual com seus sentimentos. E acredito assim que que saiu uma obra maravilhosa, feita por pessoas muito especiais e carregada de muitos sentimentos. Marisete, e num universo tão gigantesco de histórias, de pessoas com histórias para serem contadas, registradas e que sim foram vividas muito intensamente, como foi esse teu processo de busca, de seleção, de critério para escolher? Vai ser, vai ser a Ilka, vai ser a Luzia, vai ser a Laura, vai ser o Luciano, vai ser
qualquer um dos outros, como foi esse processo de busca e seleção para os teus coautores? Primeiramente foi feito um edital pela Cadernos e foi lançado na mídia, e algumas pessoas se inscreveram através disso. Mas à medida que eu ia recebendo histórias, cada qual uma mais magnífica do que a outra, eu fui sentindo falta de um tipo de texto ou de outro, e daí algumas pessoas eu busquei especificamente, porque eu pensava: mas eu preciso de um texto mais suave, eu preciso daquela história que determinada pessoa sabe, viveu, assistiu a tudo isso. Preciso de uma outra história, de alguém que veio nos transmitir esperança, que foi o que os voluntários fizeram. Mas eu quero um voluntário daqui, eu quero alguém que junto com além de ser voluntário, sofreu também Que por essas fortalecesse o águas, vínculo que com a região, né? fortalecesse, o vínculo, e que todas as pessoas trouxessem algo aqui do nosso vale. Então as pessoas na verdade foram assim, algumas foram buscadas assim: "Ó, eu preciso do teu texto, eu gostaria muito que você É participasse". praticamente a criação de um roteiro? Vai além de Isso, simplesmente escrever a isso. tua parte. É observar, é como dizem assim que quando buscam um modelo, fixam: "Ai, eu quero aquele, daquele jeito, porque esse é o momento, precisa desse jeito". E eu busquei pessoas assim. Inclusive, eu trouxe para o livro uma pessoa de Canoas, Olha da ali que Força forma. Aérea. Ele é um parente e ele veio para Roca Sales, levando em torno de 10 horas para chegar na casa da mãe dele, e por 2, 3 vezes ele teve a casa da mãe dele atingida. Então ele tem toda essa visão de quem vem de fora, de quem vem de um centro maior, de quem já conviveu com diversos tipos de sofrimentos ou de fenômenos, e veio ver, voltou para a nossa cidade e veio trabalhar junto ali, não só para a mãe dele, mas para outras pessoas. Então, assim, foram textos, eu acho, bem seletos. Eu acho que todos que estão aí para tornar a obra o que está se tornando. Se for pensar na quantidade de histórias, né, o Lágrimas no Vale não encerra por aqui, né, teria margem para Com certeza, algumas muitas edições. vozes não foram Uhum, transcritas para o uhum. livro. Muito do que aconteceu com as famílias não está nem no Lágrimas no Vale, e nem no As Noites que Mudaram, A Noite que Mudou Nossos Dias. Então, sairiam muitos livros de tantas histórias que o povo carrega em suas memórias. Vamos começar a ouvir algumas das histórias, né, quero convidar aqui para o sofá do Sala de Estar, a primeira coautora, aqui comigo a Luzia Klunk, ela que consta na página 132 do livro Lágrimas no Vale, como coautora. A Luzia é professora de língua portuguesa e advogada, não sabia que ela era advogada, né, das surpresas da vida. E, o material dela, o texto dela aqui no livro Lágrimas no Vale tem o apoio da escola onde ela trabalha, que é a MF Batista Castol, de Em Palmas e Encantado. E o teu texto, Luzia, Sob as Águas e a Terra, o drama de Palmas na tragédia 2024. Fala um pouquinho como foi a construção desse texto, como surgiu a iniciativa de Uhum, entrar como coautora deste projeto da Marisete. uhum. Inicialmente, a professora Marisete foi, participou do nosso sarau literário da Escola Batista Castoldi para falar do primeiro livro, né, na época ainda não existia a ideia do Lágrimas no Va a ideia até talvez já existisse, né, mas ainda não tinha sido iniciado o projeto. Então ela foi participar na escola, conversar sobre A Noite que Mudou Nossos Dias, né, o primeiro livro que ela, publicou. E nesse momento, alguns alunos compartilharam vivências, né, histórias dramáticas, trágicas que eles passaram nessas enchentes. E ela já tinha, comentado comigo, né, sobre esse aspecto de a gente fazer essa escrita, essa publicação, para ter o registro dessas histórias, porque eram histórias marcantes, e ficou aquilo. E agora esse ano, então, ela me convidou para a gente fazer essa escrita, né, e incluir nessa coletânea de histórias. O que me motivou a escolher a história da linha Cedro foi a experiência
traumática pela qual eles passaram, esses adolescentes, alunos da Escola Batista Castoldi. Deslizamentos naquela Isso, região, né? deslizamentos. Como eles transformaram essa tragédia em amadurecimento. A gente percebe muito, assim, nesses adolescentes agora, passado mais de ano, né, do evento, como eles amadureceram, fizeram da dor ao aprendizado, né? Então eu Em que acho que isso. sentido, prof? Vou tomar a liberdade de chamar de Sim, prof. Em que sim. sentido? Onde está intrínseco esse amadurecimento? Por Na onde se valorização das percebe? pequenas coisas, no foco em coisas que são importantes. A gente percebe eles ouvindo mais, prestando mais atenção, né? Então a gente, talvez eles até chegassem nesse amadurecimento pela idade, pelo avançar da idade, mas acelerou, a É que é gente um tempo percebe. curto entre o que Isso, aconteceu isso. e o registro do É amadurecimento, né? nítido, assim, como eles tiveram, alguns, né, tiveram problemas emocionais até que transferiram para o corpo, né, transferiram através de doenças do corpo, né, a questão. Então foi um trauma muito grande, mas conseguiram passar por isso, né, e conseguiram superar. E é muito interessante essa visão do adolescente, assim, de como transformam aquela dor em aprendizado, em amadurecimento, para ter essa valorização maior das pequenas coisas. A gente observa isso né, acompanhando eles, porque todos os dias a gente se encontra na escola, né, e trabalha, então a gente observa muito esse amadurecimento. E foi uma situação, assim, terrível, porque eles tiveram que fugir do deslizamento, né, em meio à mata, durante a chuva, por horas, né, 8 horas perdidos no mato, e durante a fuga ainda continuava deslizando. Chegou um ponto em que o grupo se dividiu em 2, porque aconteceu um deslizamento, né, entre eles, então eles tiveram que se dividir, e a preocupação: será que esse deslizamento atingiu o grupo de trás? Né, eram muitas pessoas, eram famílias, então além da perda material, né, esse estresse de conseguir salvar a vida, né, De foi um. imaginar o que poderia ter acontecido, Isso, né? Porque a e mente, ela isso. E não tem assim, fim, passaram né? por situações de perder calçados, o mato tinha muito espinho, então se machucaram muito, né. Tinha ali idosos, crianças, né, pessoas até com deficiências físicas, né, então para caminhar naquela lama, naquela chuva, né, por tanto tempo, molhados, no frio. Então foi um evento, assim, extremamente traumático, e que fez também até outra questão que me chamou muita atenção nessa história, nessa vivência que eles passaram, foi a questão da união, porque existiam algumas rixas entre famílias, alguns desentendimentos entre vizinhos, que era uma pequena comunidade, né, então tinha alguns desentendimentos, e é nesse momento em que um precisou do outro, e eles se abraçaram, se pediram perdão, né, teve um momento, assim, de união, de agradecimento pela vida, né, agradecimento pelo vizinho, pelo um sentimento, assim, de irmandade, né, entre eles. E isso também, essa dor, esse processo trágico, transformado também em humanização, em união, né, isso também me chamou muita atenção. Então eu senti a necessidade, e até agradeço a prof. Marisete por ter convidado. Eu acho que é fundamental a gente registrar histórias assim que nos A ensinam. Marisete está te ouvindo e ela está emocionada, Uhum. né? Eu acho que é um Com pouco sobre certeza. isso, né, Marisete? Tu ainda se emociona, apesar de conhecer cada palavra do livro, Sim. tu ainda se Apesar de emociona. conhecer cada palavra, e a gente, quando lê, a gente entra na história. A Uhum. gente tem os mesmos sentimentos. Eu, como eu já comentei em outros momentos, eu passei, assim, muitas noites dormindo madrugada, porque aquilo, até conseguir aceitar que aquilo aconteceu e que já passou, e que eu não preciso mais ter o sentimento de tristeza que a família teve, de perda, de fuga, que eu acho que foi o pior de todos os Uhum. sentimentos, é quando eu me colocava no lugar daquela pessoa que fugia e não sabia para onde. Então são momentos, assim, vividos por aquelas pessoas, mas por todos nós também. Uhum. Luzia, e se não fosse o convite para participar como autora, essa vivência, essa tua percepção teria ficado registrada em algum Não teria, momento? por isso a Apenas importância. trabalhada em sala de aula? Exatamente. Trabalhamos diversos círculos de conversa, Apenas, como se fosse muito dinâmicas. pouco, né? Não, nós trabalhamos, mas eu entendi a tua colocação. Sim, ficaria restrito ao ambiente escolar, né, não seria
publicado, né, não seria conhecido. Então, muito importante a gente ter esse registro, né. Daqui a pouco alguém sentiu a mesma dor e vai se inspirar lendo a Uhum. história, né. Que mensagem, Luzia, você deixa para quem viveu ou ainda tem, né, os efeitos das enchentes, dos deslizamentos, por todo quem viveu, quem sente ainda esse processo traumático, o que tu diria hoje para quem está assistindo, nossos telespectadores, sabe-se lá quantos deles não têm as suas próprias histórias, né. Uhum. O que que a Prof. Luzia deixa de mensagem para essas O que eu pessoas? aprendi com essas histórias todas que eu ouvi, e também nós vivemos a enchente, né, mesmo quem não teve a sua casa, alagada ou perdida em deslizamento, nós todos vivemos, né, de uma forma e outra, auxiliando, mesmo que seja naquele ambiente de estresse, né, em que todos estavam, de tristeza que todos estavam, a gente está junto, né. Então, é um momento muito traumático. E o que eu deixo de lição que eu aprendi é a fé. No meu capítulo eu conto também, inclusive, um momento em que um dos adolescentes, alunos lá da escola, se ajoelha e reza. Ele só se apega a isso, né, a oração, a fé, a Deus, como uma forma de sobrevivência, de força. Então a força foi a fé. E eu acho que a fé é que vai nos ajudar a superar, né, a continuar, assim como a gente está superando, muitos superaram, né, as histórias a gente vê quanto passaram e superaram e estão indo em frente, né. Então eu acho que a fé, a oração, a união, isso tudo a gente aprendeu e eu acho que é isso que fica de lição. Quero agradecer imensamente, Luzia, a tua participação, o teu convite por estar aqui. É um podcast coletivo, né, em que a gente vai ouvir, tantas outras histórias e participações deste importante livro que está fazendo fez seu lançamento oficial, fez o seu lançamento principal, não sei como adjetivar o primeiro lançamento em Roca Sales, que é a cidade onde a Marisete reside, e está sendo lançado, em todas as outras cidades aonde tem coautora, é isso? Exatamente. Então, Encantado também tem o seu ato de lançamento Lágrimas no Vale, com a participação da Luzia. Muito obrigada por Uhum, compartilhar um pouco que seja, né, porque o tempo aqui uhum, também é curtinho, mas já dá para a gente sentir a profundidade das histórias que uhum, tu uhum, carrega e que tu presenteia a gente em cada uma dessas palavras. Obrigada, Luzia. obrigada. Dando continuidade ao nosso podcast Sala de Estar, debatendo sobre a construção do livro Lágrimas no Vale, trouxemos agora a coautora Laura Motim Soares, a Laura Motares. A Laura, que é arquiteta e autora infantil. Laura, página 129, Entre a Lama e a Esperança. Conta um pouquinho do que inspira essa história e como é para ti participar dessa importante coletânea que registra esses momentos assim não tão Momentos não difíceis, isso. né, pesados. Seja bem-vinda. Obrigada, Lívia. Então, eu acho que foi muito difícil para mim decidir pela história ou entender o qual seria o meu papel, né, nesse livro. E porque eu acho que é muito como eu não fui atingida, Diretamente. diretamente, eu tinha necessidade, assim, 3 histórias passaram na minha cabeça, né, 3 pontos, assim, que seria, uma bem famosa em Roca Sales, né, e que até apareceu na televisão, eu pensei: "Com certeza essa já foi mencionada". Outra seria de uma amiga que perdeu a casa num deslizamento, que foi então essa escolhida. E também outra coisa que me passou foi, assim, como é, o sentimento de impotência da gente que passou "ileso", entre aspas, né, sem ter perdas, né, diretas, mas com todo esse cenário de guerra e tantas perdas ao redor da gente, a gente impotente diante disso tudo, né, mesmo assim trabalhando nos postos de ajuda, né, como voluntários mesmo, né, no meu caso, mas eu penso que
toda a dor que essa família passou não poderia passar ilesa, sabe, ela deveria ser registrada em honra àquilo que eles passaram. Então eu tentei dar voz a essa família, né, com muita humildade da minha parte, né, no sentido de, como não passei, tentei, assim, de forma bem empática, registrar o que ela passou para mim, tudo que eu vivi, apoiando ela durante esse processo Foi, de todo. certa forma, a porta-voz dessa família que É, inspirou a tua história. exato. Então a história foi dessa E como família. vocês chegaram? Como a Laura chegou na Através Marisete ou a Marisete chegou na através da Laura? Cadernos, né, Exato, Hã. do Alan, do eu acho, Alan né, que que te entrou em procurou. contato. Isso, isso. Exato, Já foi. conhecia a Laura, Marisete? Vocês já se Eu conheciam? conhecia, sim, já nos conhecíamos, né. Sim, Uhum. assim, não De vista e pessoalmente, mas a pessoalmente, gente algumas vezes a gente já havia se se cumprimentado. é. E como o que que representa para ti? Como tu vê o papel dessa literatura coletiva Nossa, para esse não só para o registro histórico, mas também para o registro emocional, eu diria, de todo o Vale do Taquari, né? eu vejo de suma importância, né, até aproveito para parabenizar a iniciativa, né, e agradecer a oportunidade, porque é de suma importância, assim, eu acho que não tem palavras, acho que até a Luzia já colocou também, mas é uma obra que a gente que vai ficar, vai perdurar, é uma obra que vai relatar tudo que a gente viveu e que palavras não chegam lá, sabe, palavras não expressam tudo que foi vivido, que foi sentido, que foi visto, que enfim. Eu acho que vai relatar, que vai registrar um pouquinho daquilo que não se fala, sabe, que infelizmente que marcou tragicamente, né, nossa história. Como, escritora e autora de livros e histórias infantis, né, Uhum. tendo lançado há 2 anos praticamente a Luzinha que Que mora mora em em mim, mim. né. Como é sair de uma escrita de uma literatura infantil para uma literatura tão profunda e marcante como é Entre a Lama e a Esperança? Foi um desafio. Foi um desafio que eu vejo, sim, de comum entre elas, né, é essa questão que eu tentei resgatar a esperança, né. Então falar através das emoções e resgatar o a esperança que existe para além da tragédia, né. Eu acho que esse foi o comum entre as histórias, mas realmente é um desafio, porque principalmente por ser porta-voz, né, e não estar na pele de quem viveu isso, né, então meu maior medo, meu maior desafio foi esse, assim. Que impacto tu espera que o teu texto no Lágrimas do Vale, obtenha, né, no leitor, à medida que quem for ler o texto se depare com o teu artigo, quem for ler o livro que se depare com o teu texto, o que que tu pretende provocar, que reação, que, que Sim. impacto mesmo, né, que sensação Uhum. tu espera que o leitor tenha a partir do teu texto? Eu acho que de empatia, assim, com a história que está sendo contada e no sentido, assim, de resiliência, sabe, de provocar essa sensação, essa pensar sobre, né, resiliência, sobre refazer a vida, sobre a necessidade que tem também de olhar mais profundamente, mais pausadamente para a vida do outro, né, e porque eu acho que são histórias tão profundas, tão difíceis, que o ser humano tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. A gente não necessariamente não consegue chegar na profundidade da dor que o outro está sentindo, sabe. Eu acho que esse livro convida a essa reflexão, assim, essa pausa e esse sentir, né. Bem interessante. Laura, para a gente finalizar, que mensagem você deixa para os nossos telespectadores, para quem nos acompanha nesse programa? Como eu falei anteriormente, né, muitos deles
certamente tem as suas próprias histórias, né, que mensagem você deixa para quem viveu ou quem ainda vive as marcas dessas tragédias? Eu acho, assim, bem sensível, né, eu, como eu disse, eu não fui atingida diretamente, mas, tenho outras vivências difíceis na minha vida e o que eu, passei e o que eu levei das minhas dificuldades e que eu acho que eu colocaria aqui, seria honrar essa dor e esse sacrifício, tudo isso que as pessoas passaram, em honra a isso, se transformar em pessoas melhores, né, no sentido de tentar não ficar amargurado e não ficar preso nessa dor imensa, né. Eu acho que é honrar mesmo, né, já que eu tive que viver tudo isso, já que eu passei por toda essa dor, que eu saia melhor, que ela me transforme, que eu faça Que não seja em disso vão, né? algo que não seja em vão, sabe, que eu me transforme para melhor. Então, é isso. Agradecemos muito a participação da Laura Motari pela sua pela sua gentileza, né, e predisposição em aceitar o convite e estar aqui conosco compartilhando um pouquinho, né. É sempre minimamente, né, Marisete, porque quem quisera a gente pudesse ter um programa, assim, de 2 horas, com certeza a gente teria Uhum. muito mais, histórias e sensações para Mas compartilhar com vocês. é o tempo É o suficiente tempo. para a gente dar o recado. É, É isso que é verdade. importante. Obrigada, Laura, Eu que mais uma agradeço. vez. E Obrigada mesmo. seguimos o nosso podcast coletivo sobre Lágrimas no Vale, agora com a Ilka Trúculo, mais conhecida por Pupi. E a gente brincava, porque eu disse: eu não vou conseguir chamar o tempo todo ela de Ilka, dela me liberou para chamar de Pupi. Então, Pupi, seja muito bem-vinda. A Pupi está na página 141. Ela é advogada, empresária, ecoterapeuta com pós-graduação em análise do comportamento aplicada, pedagoga, neuropsicopedagoga, mãe atípica e agora coautora do Lágrimas no Vale com o texto O Dia que Jamais Esqueceremos. Conta pra gente, Pupi, o que te inspirou a escrever esse texto, como foi o convite para fazer parte da coletânea da Marisete? Conta um pouquinho pra gente o que Ok. tá, o que está por trás Boa disso noite, tudo. Boa obrigada pelo noite. convite. Boa noite, Imagina. Marisete. Quem me trouxe o edital do Lágrimas no Vale foi a vice-diretora da Antônio de Conto. Estava conversando e ela disse: Olha, Pupi, saiu esse edital e eu acho de suma importância tu contar a história da tua família, o que se passou. Aí eu fiquei pensando, mas tem tantas histórias fabulosas, por que a minha? Aí ela me disse: Porque tu tens o Mateus. Aí eu fui para casa pensando naquilo, do quanto é difícil passar tudo o que passamos e ter uma criança dentro do espectro nessa ruptura do cotidiano, né, nessa forma abrupta de perder a casa. Fui para casa pensando, daí até comecei a escrever, foi bem complicado mexer nesse dia, lembrar como foi esse dia para Parece que mim. estava lá já É. quietinho, né, aí E aí traz toda a reviver, vivência. né, e ver que eu relato a história, então, da nossa família, que eu tive que sair de forma muito rápida de casa, né, e o meu marido, o Marcelo, ele salvou nossas vidas, minha e dos nossos filhos, porque ele nos tirou de casa num momento que tinha que ir. Eu estava paralisada, então ele E ele levou. também atingido no outro Exatamente, daí abraço. ele ficou na intenção de salvar alguns móveis, e aí isso, a gente está falando da enchente de 2023, né, de salvar alguns móveis e aí depois só comprando o livro e lendo para saber o restante da história, mas garanto a todos que o final foi feliz, com a graça de Deus. E aí o que acontece? Depois de perder a casa e ter uma pessoa com uma rigidez na rotina muito grande, que nem o Mateus, eu pensei com essa oportunidade generosa da Marisete, que eu poderia dar voz às pessoas com necessidades especiais que passaram por isso. Comecei a pensar num cadeirante que conhece a sua casa, que demorou anos para adaptar, essas adaptações são caras, e de uma hora para outra perde a casa. Uma pessoa deficiente visual que conhece milimetricamente a sua casa e daqui a um pouco está lá no abrigo ou na casa de um parente. Então comecei a pensar nisso, lembrei de uma história de uma menina que estava no abrigo, imagina luzes, vozes, tudo diferente, ela dentro do espectro autista. E não sabiam como confortar, como regular a emoção dela. E aí descobriram, porque ela era não verbal, que ela queria só um balanço.
o mesmo balanço que ela tinha em casa. Meu Deus. Então eu penso que a minha participação, minha singela colaboração, é dando voz a essas pessoas, né, porque a gente fala bastante nas crianças, nos idosos, que são quem mais sentiram mesmo, né. A Luzia trouxe os adolescentes, está aqui a Natasha para falar também, que é complicado essa fase também, né. Então eu achei importante essa participação por isso, e também honrar a todos que sofreram, e uma forma também de homenagear o meu marido, que foi incansável. Nós moramos 1 ano e 4 meses dentro de um escritório pequeno, entre 4, né, sendo um adolescente que queria ouvir uma coisa, eu tenho um pequenininho de 5 anos que queria ver desenho, o outro não gosta de barulho, então foi complicado, meu marido querendo ver filme não conseguia, foi bem difícil, e ali a gente fortaleceu cada vez mais a nossa família. Então por isso essa minha singela comemoração, assim, à vida. Apesar de tantas terem sido ceifadas, a nossa teve essa felicidade de ter hoje um novo teto, difícil foi tudo, né, mas de ter essa vivência. Eu até brinco numa passagem do meu texto ali que, os nossos familiares, que a gente não tinha notícia, não tinha sinal de celular, não tinha nada, chegaram porque nós saímos com a roupa do corpo, né, gente, chegaram com nas malas, com esperança e amor. Né, porque ali eles trouxeram tudo. Cada reencontro com um parente nosso, com as minha sobrinha, minha irmã, que mora em Porto Alegre, o meu irmão que veio de Santiago, de Santa Maria, então tudo muito difícil, né, o próprio Marcelo não conseguia encontrar a filha, que mora em Porto Alegre. Então esses reencontros, cada um trazia o que achava importante, até trouxe essa manta, até trouxe sapato. Eu brinco até que eu calço 34 e aí pergunto: "Tu quer um sapato?" Que olha o teu número, eu brinco, antes ou depois da enchente, né, e depois da enchente de 34 para frente vai. Então são coisas assim que a vida nos trouxe de um jeito, sabe, que hoje mudamos. Eu vejo o meu filho, era celular, celular, passamos 20 dias sem celular. Ele estava fazendo quebra-cabeça, ele estava de boa. Então essa é a lição que eu trouxe, assim, da minha experiência, poder trazer essa diferença um pouco no livro, né, Marisete? Exatamente isso que a gente procurava, que tivesse histórias de todas as famílias típicas, atípicas e, enfim, que fosse um mix de histórias no livro. É, não foi fácil, mas estamos aí. Às E ainda mais vezes é difícil a gente ouvir certas histórias, mas eu acho que a gente também precisa ver o lado bom de todas as sim, coisas. O lado bom de, você acabou de citar, ele saiu do celular, ele consegue viver sem o celular. E então muitas outras famílias também, esse fato da família estar mais unida, eu acho que todos nós nos fortalecemos na amizade de todo mundo, uhum. porque foram dias que não tinha, aquele é melhor, aquele outro, não, foi um momento de se conectar com todo mundo. A própria falta, assim, o mercado não está fechado, a vizinha deu isso, a outra Uhum. é: eu vou cozinhar para vocês porque vocês estão todo dia lá limpando, tirando a sujeira. Eu tenho uma história assim para contar. A vizinha, quando nós chegávamos em casa com os genros, as filhas, todos sujos de lama da loja que a gente limpava, da Bronzate, ela vinha com o café pronto e o bolo. Catarina Cossô Faz é o diferença, nome da né? vizinha. Uhum. Fez a Faz diferença. diferença. Querida, é Como, claro que como é sim. bom a gente saber que tem alguém que nos acolhe. É, E foi assim para todo mundo. Foi um momento de olhar para o ser humano. foi. E foi um É. momento de perceber que o ser humano vizinho, ele não é só um vizinho, ele é alguém que vem nos acolher quando necessitamos. Então, eu acho que foi muito trágico, foi muito triste vivermos por essas tantas enchentes, mas ao mesmo tempo foi a gente sentir o valor que a gente tem para o outro e o outro ter essa reciprocidade. A gente vê ali também, né, que o nosso bairro, o Jacarezinho, foi bastante atingido, né, e tanto que tem a maioria dos coautores de Encantado é do Jacarezinho. E na enchente de 2024, que ficamos, já estávamos morando lá de uma forma segura, né, mas ainda não tínhamos a nossa casa. A nossa preocupação é que 3 cavalos nossos ficaram no Jacarezinho, na casa da dona Gema,
que até é vó de um coautor que é bem jovem, que estava fazendo 15 anos no dia de maio, o Augusto. Augusto Preto E Troiano. tudo que eu queria era saber como estavam nossos cavalos, né? Porque os nossos cavalos são mais do que animais, eles são nossos colegas de trabalho, né? E aí o desespero era tamanho, e a dona Gemma, em contrapartida, que foi atingida, estava preocupada em nos dar notícia dos cavalos. E as informações não E conseguiam como chegar. ficou o trabalho da ecoterapia Braço Forte nesse Assim, período? nós ficamos na de maio, nós tivemos que parar porque ficou interrompido, ficamos sem ponte. Já de setembro, também relato brevemente no texto que nós colocávamos a nossa dor no bolso e tínhamos que atender. As crianças chegavam muito traumatizadas, chegavam com muito medo, qualquer nuvem, olha, prof, é melhor a gente encerrar a aula, sabe? Chegavam muito traumatizadas mesmo, então o nosso papel nesse momento era trazer um pouco mais de alegria às crianças. Então, a gente tinha que cuidar dos pais e das crianças, dos pais e das crianças. Mas o trabalho não salvou. Sabe quando, na enchente de setembro, quando a gente perdeu tudo, eu cheguei lá na mãe, eu só tinha 2 camisetas do meu uniforme do trabalho e uma bota. E daí, como se Deus dissesse assim: "É por aqui que tu vai recomeçar, minha flor", né. A gente não precisa de 454 Scarpin. Agora eu brinco também que a gente não tem mais uma louça para quando vem visita. Foi copo com etiqueta embora. Mas o que é isso, gente? Não tem mais perfume que tu use para dia de festa. O dia especial é hoje. Tem que colocar a roupa bonita hoje, sabe? Lá em casa não tem mais essa de louça para isso, louça para o Natal, não. Tudo se usa agora, porque eu perdi coisa em caixa, gente. Então a gente vê isso, sabe? O quanto o dia a dia é importante. O Marcelo mesmo foi salvo por 2 irmãos, e eu fui na casa desses 2 irmãos agradecer 2 vezes, não encontrei. A minha forma de agradecer é rezando, né, por eles. E aí um vizinho me confortou o coração. Foi um dia lá na ecoterapia levar um menino e ele disse assim: "Pupi, esses 2 meninos estavam em depressão profundamente, os 2. E depois da enchente eles salvaram o Marcelo, salvaram outra senhora, salvaram tanta gente, que eles renovaram. Viram a importância que eles tinham, então quer dizer que enquanto tu ajuda um, tu está sendo ajudado. A vida é uma troca, né. Uma experiência incrível ter participado. Isso é uma prova de que, para algumas pessoas que dizem assim: "Eu não vou ler um livro tão triste". O livro conta fatos tristes, mas ele conta da resiliência, Exato. da força que uma pessoa deu à outra, da importância do ser humano. Então, é um convite, sim, para a leitura, e não é dizer que ai, é uma leitura trágica, uma leitura triste. Quando a gente vai assistir um filme, sempre há a Uhum. tragédia. Sempre há o A assassinato que gente. torna o filme interessante. E não é pela vida que se foi, ou não é pelas vidas ceifadas aqui nas Uhum. enchentes, mas é pelos que ficaram, Exatamente. que é um renascer. E também o registro para o futuro, né. Porque para nós hoje a memória é bem recente, tá aí a Natasha que é bem jovem, mas futuramente, daqui a 10, 15 anos está aqui, está eternizado. Daqui a 80 É, anos. é E assim, ó, e exatamente. nós estamos entre a literatura e a história verídica. Casos reais. Então, casos reais. Carregadíssimos de Esse emoção. muito Carregadíssimos. mais que A Noite que Mudou Nossos Dias, esse é com o nome das pessoas dos quais aconteceram as tragédias, né? É, Porque o Noite que Mudou Nossos Dias, eu ocultei alguns nomes, eu fiz uma troca de nomes, então, sim. né? Um codinome. E com exceção do capítulo que fala do meu cunhado, que a água levou, ele e a esposa ficou viva e eu trago os nomes deles. E às vezes até brinco com a história assim, daqui a 30 anos vai ter muitos nomes Valdir e Uhum. Adiles. Uhum. Por quê? Porque fez parte de um livro Sim, que talvez sim. muita gente vai ler. É isso mesmo. Gente, eu quero dizer para vocês que eu não estava preparada para sentir tanto profundamente, né? A gente vem, abre um podcast, abre um programa, vem com um roteiro previamente estruturado, elaborado, e a gente é pego pela derrubado por emoção. ele, é pego pela emoção. E eu vou te dizer, Marivete, não, Marisete, Marisete.
A gente sempre se atrapalha, né? Eu vou te dizer, Marisete, não poderia ter um título mais propício, mais próprio, mais real, mais incrível do que esse. Muitos foram os títulos que eu escrevi, mas bateu no Lágrimas do Isso aí. Vale em todo mundo, e apesar de que eu tinha cicatrizes no Vale, mas as cicatrizes é para mais tarde, Exato. e talvez Quanta haja ainda perspicácia para cicatrizes no entender e Vale, mas interpretar, agora o né? momento é de Reconstrução, Lágrimas do Vale. viram outros, viram outros. Pupi, quero te agradecer Obrigada eu. imensamente a tua Obrigada eu. participação, tua colaboração, o teu pronto atendimento ao convite, né? Muito Obrigada. obrigada mesmo. Obrigada, Não agradeço. só a literatura coletânea, mas a todos que se permitirem conhecer as histórias do Lágrimas no Vale vão se surpreender com todo o conteúdo Com que está certeza. ali inserido. Obrigada, Pupi, mais uma Obrigada, vez. obrigada, Marisete, pela oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada. Fortes emoções desse podcast Sala de Estar sobre a coletânea literária Lágrimas no Vale. E agora com mais uma convidada, uma coautora, a Natasha Ariotti. Ela é estudante. Que idade tu tens, Natasha? 15, fiz agora em maio. 15 anos. A Natasha é estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio de Conto. E ela está com um texto nas páginas 138 e 139 desta coletânea, conduzida e preparada, elaborada pela Marisete. Natasha, seja bem-vinda. Como foi participar dessa coletânea? Conta pra gente como foi o convite, como tu chegaste a Marisete e o que te levou a escrever Entre Rachaduras Resistimos. Eu posso imaginar. Muito obrigada, primeiramente, por ter me convidado. É uma grande honra estar aqui do lado de vocês. E foi do nada. Minha professora, a Solange Zeneri, professora de português da Escola Antônio de Conto, ela chegou e disse, surgiu uma oportunidade de fazer parte de um livro. Ela chegou e falou só para o 9º ano. Aí ninguém se dispôs a escrever. Eu falei, eu vou arriscar. Tu é do 9º ano. Sou do 9º ano. Eu vou arriscar, se ninguém quer, eu vou. Isso aí, Vou iniciativa, tentar, vou atitude, tentar. oportunidade. És uma grande pessoa por ter atitude. Exatamente. E eu sempre gostei muito de escrever também, então foi uma grande oportunidade para mim. E eu E Entre Rachaduras Resistimos é uma vivência tua ou tu traz a da história de minha alguém? família, da minha família. Conta um pouquinho pra gente. Porque lá em casa aconteceu deslizamento, não pegou na casa, mas atingiu os animais, que era a nossa forma de sustento, que a gente trabalha com vaca de leite. E foi um baque muito forte pra gente, porque a gente nunca imaginou que a gente seria atingido por uma coisa dessas. A gente nunca pegou enchente, a gente não imaginaria que seria atingido por deslizamentos. E eu escrevi porque eu senti que eu talvez poderia passar, assim, alguma coisa para as pessoas que fossem ler. Então, eu resolvi escrever. E o meu pai também me ajudou bastante. O que mais doeu foi perceber que tudo dentro de nós também começava a desmoronar. O que seria Muito isso? forte essa Muito demais. E foi no dia que meu pai viu que deu deslizamento, no outro dia de manhã, que isso aconteceu à noite. Ele chegou e começou a chorar, assim, foi um desespero. Ele, vamos, gente, arruma as malas, vamos embora. E lá eu percebi que eu ia ter que deixar minha casa, onde eu vivi muitas coisas. Daí, É aquilo que a Pupi falava na participação dela, né? Sobre O quanto ser é obrigada a se difícil desprender das se questões materiais. desfazer ou mudar a rotina do dia a dia, né? Sabendo que não, ou na verdade, sem saber o que vai encontrar. Como será o futuro depois dessa tragédia? Sim. Marisete, eu quero te perguntar, a gente vem com professoras, com advogadas, com, né, toda uma gama de coautores já com suas profissões, né? E a gente se depara com uma menina estudante de 15 anos. A preciosidade desse livro, porque ele perpassa por diversas gerações. Quando tu pensou Lágrimas no Vale, era isso que tu imaginava ou tu também foste surpreendida com isso? Eu também fui surpreendida, sim, porque eu imaginava atingir um público bem grande, com ideias diferentes, com vivências diferentes, mas eu não imaginava ter
adolescentes que vêm para enriquecer o nosso texto, porque temos também uma outra adolescente de 12 anos. Nossa. Mas a vivência do que estamos falando agora, dessa perda, da família ter que se reorganizar e deixar para trás não o bem material, mas as memórias afetivas, o que se viveu lá naquela casa. Como eu trago em algumas linhas da Noite que Mudou Nossos Dias, não é pela perda do sofá, mas é pelas histórias vividas ali no sofá com a família. Não é pela perda da mesa de madeira, mas pelos tantos almoços que a família teve ali e foi feliz. Será que isso vai ocorrer em outro lugar? Será que a nossa família ainda vai conseguir ter momentos de felicidade? Eu acho que lá naquela época, naqueles dias, eu acredito que para a Natasha essa pergunta era algo que batia, né? Latente Sim. em seus corações, Tu né? gosta de escrever? Tu disse que... Sim, eu sou uma das melhores em português, por Ah, conta que disso. legal! Vai bem em redação. E é diferente escrever uma história real, vivida por ti, pela tua família, do que escrever histórias imaginárias. Isso é muito difícil. Eu tive muita ajuda dessa minha professora Solange, e ela foi um apoio, assim, enorme para mim. Por isso que eu consegui escrever, senão Se sente acho... feliz por Com- estar nesse livro? Com certeza, eu fiquei muito feliz. Ela chegou para mim e disse, ó, teu texto vai estar no livro. Que Me legal! ajoelhei no chão e disse uns 50 amém, porque eu fiquei muito feliz. Que legal, que legal. Eu acho que isso já compensa, né? Ver essa Compensa toda a felicidade. obra. É. E como eu falei desde o início, essa gama de pessoas de idades diferentes e de profissões diferentes enriqueceram o livro. Isso. Natasha, deixa para os nossos telespectadores, para os nossos amigos, uma mensagem, né, para quem viveu ou ainda vive, né, as dores daquele período. Eu digo que não desistam. Tudo que passou é passado. A gente tem que viver o agora, a gente tem que viver até onde dá. Se precisar viver, a gente vive tudo hoje. E se perder, pensa que tudo que tu vai conseguir vai ser novo. Vai ser uma conquista maior ainda. Então, não desista. Também tem o seu valor, né? Sim. Vai ser conquistado. Muito obrigada, Natasha, pela tua participação. Trouxe um pouco, né, bastante alegria e surpresa para esse podcast. E a gente agradece mais uma vez, né, pela tua... e te parabeniza pela tua atitude corajosa, né, proatividade. Não, se ninguém vai, eu vou, tô lá, né? Então, isso que é saber aproveitar as oportunidades da vida. Parabéns. Muito Tens um obrigada. futuro brilhante na tua trajetória. Obrigada. Parabéns, Marisete. Preciosa ter esse material. Já me atiçou a vontade de ler cada uma das histórias. São quantas histórias? São 36 36 coautores, mas Mais eu as tenho 2 coautores para o mesmo texto e tenho alguns coautores com 2 ou 3 textos. Então são quase 50 textos. são mais de 50 É. textos, sim. E eu mesma tenho vários Que textos. bacana. E entre eles eu conto a história da Lancha das Águas de Maio. É uma história que na época esteve muito em alta. Todas as pessoas ficaram sabendo da família que se salvou por uma das lanchas do Itulânios, que é outra pessoa que eu fui em busca para que ele contasse a visão dele de ter a lancha dele inteira e salvando Tantas pessoas, vidas, tantas tantas vidas. Obrigada, Natasha. A gente agradece a tua participação. Pessoal, a gente se encaminha para o final desse podcast maravilhoso, carregado de emoção e muito, muito, muito conteúdo contido em cada uma dessas participações. Agora a gente então está aqui com mais um coautor, um coautor muito especial, né, Marisete? Ninguém mais, ninguém menos do que o marido da autora dessa coletânea, o Valmir Gonzatti, o Pingo. Né? É outro que, assim como a Pupi, eu pensei, não vou conseguir chamar ela o tempo todo de Ilka e também não vou conseguir chamar o tempo todo de Valmir, então é Pupi antes e Pingo agora. E assim a gente vai conversando. Pingo. Ah, meu belo Caravaggio, página
1998. O que está por trás dessa história? Como foi para ti receber o convite da autora Marisete para participar dessa coletânea? Você que é um permanente inspirador e apoiador, né, da sua esposa, professora. Como que é fazer parte de todo esse processo? Primeiro agradecer a oportunidade, né, Lívia. Pena que você trabalhou tanto tempo perto de nós, quando a Câmara de Vereadores, e a gente nunca tirou um minutinho É para conversar e verdade. trocar ideias, né? Quando eu entrei, eu pensei em falar. E agradecer a oportunidade, né, de colocar esse livro na mídia, né, que o importante também da obra é divulgar a obra, né? Com certeza. E a questão a pergunta de que forma eu fui convidado, eu acho que eu me convidei. Quando a Marisete decidiu fazer esse livro e estava procurando coautores, que saiu o edital, que eu não precisei ver o Nem sei. edital, né? Eu disse, Maria, também vou escrever. Que legal. Eu já tinha, eu Que é o já, maior apoio, né, Marisete? É isso. Foi um grande apoio, mas esse texto me deu bastante trabalho. Vamos lá. ela deu uma, ela deu uma, Eu reformulei ela deu uma, várias vezes. porque o meu português não era tão bom, mas enfim, eu Ah, sabia mas que eu tinha que, eu acho que não era bem assim nesse sentido. Eu queria colocar ele de uma maneira mais leve, porque assim, É. ó, uma localidade que não existe mais, ela já é pesada por si. Então eu queria que ele tivesse um pouco de talvez a minha escrita era um pouco pesada, né? Mas então, para leveza. concluir, eu não tinha dúvida nenhuma que o meu texto era do meu Caravaggio, porque ali eu nasci e ali foram várias pessoas, várias famílias que nasceram aí e hoje não existe mais nada. Hoje É uma simplesmente comunidade de uma Roca comunidade, Salles, isso. a tua terra Minha natal, terra natal. praticamente. É de frente para vocês se localizarem. Aqui em Encantado existe o Fontana, né? No outro lado do rio é uma várzea ali, onde existiam mais de 20 famílias e na segunda enchente levou tudo. Levou além os bens, as casas, os estábulos. Isso aí Tu é uma perde um coisa. ponto de referência na tua vida? Perdi. Eu perdi. Eu fui 2 vezes para lá, depois de tudo isso, e eu não tenho muita coragem de ir lá novamente. Tem uma área de terra lá que tem um primo que planta lá, mas eu não consigo ir lá. Tenho vontade, mas não vou. Eu fui bastante no cemitério também do Caravaggio, ele foi trocado de lugar, porque onde está toda a família Conzatti lá, desde o nosso tataravô que veio da Itália, que era o bisavô do Adroaldo Conzatti, né? Que foi feito até um monumento lá nesse cemitério. Todos os túmulos alguns foram danificados por completo e alguns bastante danificados. Então o cemitério de lá foi trocado de lugar. Mas enfim, para concluir, eu escrevo do meu Caravaggio, que foi um local que teve canchas de carreira de cavalo antigamente, muito famosa, regional, e também existe o clube da Juventude da Encruzilhada, nasceu ali, que era o Esporte Clube Rio Branco, depois se transformou no Juventude. Tenho também relatos que a família Bertoldi tinha um cunhado que ele era piloto de avião, de táxi aéreo, mas lá de Carazinho, e ele vinha visitar eles de avião. E eu era uma criança e eu tinha muito medo de avião. E numa das primeiras vezes que esse avião aterrissou ali nos potreiros, eram potreiros do Várzea, uma vaca, ela perfurou a aeronave, né? E tiveram que fazer um pequeno conserto. Não foi muito, que não desse para sobrevoar novamente. Enfim, são relatos que eu escrevo, ele é bastante bacana o meu texto, mas eu não vou contar mais, porque eu quero que as pessoas comprem o livro e leiam o meu texto. Como é que tu vê o papel dessa literatura, né, para o Vale do Taquari, para quem viveu os traumas dessas tragédias, direta ou indiretamente? Qual é a importância do Lágrimas no Vale para todo esse contexto? Uhum. A maior importância é o que vocês já falaram anteriormente, todos os coautores, é da oportunidade de que cada um conte da sua maneira, e não a Marisete contando na maneira dela, que ela ouviria o fato, ouviria o que aconteceu e contaria de uma maneira. Mas nós, coautores, contando, nós contamos da nossa maneira. Isso é muito importante, porque o livro A Noite que Mudou Nossos Dias, que eu acho fantástico também,
era a Marisete, era a primeira pessoa escrevendo, né? E esse não, esse somos nós, enfim. Mas o grande legado, o grande objetivo desse livro é que, um alerta, Uhum. quando a primeira enchente veio, perdemos muitas vidas por nós não sabermos o perigo que eram nossos rios. Então, está aqui registrado daqui 20, se nós ficarmos 20, 30 anos, tomara a Deus que aconteça isso, sem uma grande enchente, as pessoas esquecem das enchentes. Mas quem tiver esse livro vai lembrar, gente, não dá para brincar, ó, lá em 2023, em 2024, olha as mortes que aconteceram. E esse livro ele traz também o grande problema que aconteceu, que foram os deslizamentos. Infelizmente, o deslizamento, para mim, ele é muito pior do que a enchente, porque a enchente a gente pode se precaver, pode se prevenir, pode fugir. Agora, o deslizamento, do nada, a pessoa não imagina o risco que ela está correndo. Então, esse livro traz esse alerta. Cuidado com as cheias. Esse também é um dos grandes legados que vai ficar, né, Marisete, para que fique registrado. Porque ela não falou aqui, mas o primeiro motivo que levou ela a escrever A Noite que Mudou Nossos Dias foi que começamos a conversar muito da enchente de 1941 e não tinha nenhum registro. E ela começou a pensar, não, nós temos que deixar algum registro para que daqui 100 anos, daqui 20 anos, daqui, enfim, está registrado o que aconteceu em 2024, em 2023 e 2024. E assim, ó, o que eu gostaria de acrescentar é sobre o que nós vivemos em 2023. Os helicópteros rondando a cidade, retirando pessoas dos telhados, as pessoas até salvas por concha de carregador de prefeitura, o que se diz? De Ah, patrola. De patrola, patrola. Eu tive retroescavadeira. uma amiga Isso. que foi, que a patrola chegou na janela do quarto onde retirou ela de dentro da água. Então, assim, foram dias muito difíceis logo depois, quando a gente começou a se reerguer, a limpar. Aí não tinha água, não tinha mercado. A procura da polícia, não sei se era penal, se era pelos mortos na cidade e cães, o exército. Então, assim, ó, a Roca Sales virou do lado avesso, como todas as outras cidades atingidas. Então, eu pensei que isso tudo tinha que ficar registrado para que as pessoas se precavessem e também para que as pessoas soubessem o quanto forte todos nós fomos. Pingo, tu como comerciante nato, como foi a tua estreia enquanto escritor ou tu já havia escrito outros artigos? Em livros não, mas eu escrevi um artigo no jornal de Roca Sales Oh, que há joia! muitos e muitos Olha anos. ali, Laura. Era sobre futebol. Aqui, então É, era colunista do Jornal de Roca? cheguei a ser, sim. Que período foi esse? Na época do Edson? 86, Creio que sim. 86. Que Creio legal. que Não, sim. eu digo para vocês que cada vez é uma descoberta sobre as pessoas que a Sabe gente que eu não conhece. lembrava? Quando você falou, eu lembrei que eu fazia uma coluna do Pingo. A Que coluna do Pingo. legal. Eu falava de futebol, mas lá mais de Roca Sales, Ai, né? que joia. Fazia uma coluninha Eu lá. já... Uma coluninha não, uma colunona. mas a gente não pensa duas vezes em renovar esse convite para Quem sabe, o Jornal né? de Roca Quem Sales, sabe, né? quem sabe. Revivendo emoções. Que Sim. bacana, mas o importante é isso. O importante é a gente trazer peculiaridades, porque as histórias no livro, quem adquirir o livro vai ter acesso às histórias. Mas nesse bate-papo a gente traz peculiaridades que transcendem as palavras contidas aqui, né, Marisete? Então, eu acho que esse foi o propósito quando a gente pensou no podcast com ela e com os coautores, né, aqueles que conseguiram participar, todos, obviamente, foram convidados, né? E, então, era provocar esse debate, provocar essa, uh, esse resgate, né, das histórias e das memórias, porque a gente sabe que à medida que a gente coloca palavras num texto, muita coisa fica subentendida, fica no subliminar, porque o espaço também do papel é restrito, né? Então, a gente fica muito feliz com todas essas histórias que a gente conseguiu trazer para cá, cada um conseguiu expor um pouco além do que escreveu. E eu quero contar para vocês, né, então, reforçando que os coautores são
de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Canoas, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum, Nova Brécia, Putinga, inclusive tem uma tia minha aqui, a Clarice Rabaioli Ozelame, que feliz que eu fiquei quando eu vi o seu nome aqui, tia Clarice. Roca Salles e Venâncio Aires. E haverá lançamento em cada uma dessas cidades ou em cidades Sim, estratégicas? pretendemos, e assim foi o recado que passamos ali no grupo de coautores. Eu acho que também é uma maneira de valorizar não só o coautor, mas a literatura, a escrita, as crianças que estão agora se desenvolvendo, que também pensem em algo assim, porque há alguns anos atrás se fazia falta de autores regionais. Não tínhamos, ainda hoje temos poucos. Então, essa é uma valorização para os textos. E então podemos dizer que temos uma agenda bem cheia de lançamentos. No dia 14 de agosto em Mussum e no dia 29 de agosto em Colinas. Encerrou os agendamentos ou ainda está aberto a novos? Está É nisso que eu aberto, quero são falar. os que virão Depois. depois virão muitos E outros. muito bacana essa estratégia, porque mantém a pauta, mantém a obra em evidência a nível regional, né? E isso favorece também a comercialização, desperta o interesse, porque o importante. Vamos falar sobre comercialização. Sim, é importante comercializar, porque vocês é investimento próprio, não tem aqui lei de incentivo à cultura de nenhuma espécie. É investimento próprio nosso. Exatamente. Então, a comercialização ela se faz importante com certeza. Mas a partir dela, o principal objetivo que é disseminar, é compartilhar ao maior número possível, né, de pessoas e público as histórias contidas Atingir aqui, o maior atingir número pessoas. de leitores. E isso eu tive como experiência no primeiro livro. Pessoas que nunca haviam lido, pessoas em torno de 50, 60 anos, que nunca haviam lido um livro, leram dessa vez, porque a história era do povo, a história da nossa gente. E ao contrário do que alguns podem pensar que são histórias tristes, mas foi a realidade do que aconteceu. Exatamente. E também história de pessoas que conseguiram se salvar, de salvamentos inéditos naqueles dias e depois de reestruturação, de reconstrução, de reforma, de estou aí de novo, levanta, sacode a poeira, e nesse caso, levanta, sacode a lama e dá a volta E por dá a cima. volta por cima. E é possível, né? É, sim. É doloroso, mas é possível. Eu quero agradecer imensamente. Meu nível de alegria e de gratidão é gigantesco E o nosso por esse também, podcast. o nosso também. Quero ressaltar aqui, pedir desculpas pela Ângela. Fiquei de fazer essa menção no início do podcast, né? Estou fazendo agora no final. Estou interina, porque a Ângela, que é a Ângela Reale, que é a apresentadora oficial, ela não pôde participar por problemas de saúde. Então, foi uma oportunidade também que eu pude retomar a apresentação desse programa, que foi criado em 2024, com muita alegria e principalmente feliz por ter essa pauta, né? Nessa oportunidade de eu conduzir o Sala de Estar. Quero te agradecer, Marisete, quero te desejar ainda mais sucesso, Pingo, pelo teu apoio irrestrito, né? E todo apoio, né? Eu agradeço a todos, agradeço a ti, agradeço aos coautores que se fizeram presente, agradeço aos coautores que participaram da obra. Enfim, o meu agradecimento é geral, é a todos, e faço um convite para a leitura. Perfeitamente. Muito obrigada, pessoal. E antes de encerrar, né, Marisete, quem quiser adquirir, aonde adquire o Em Lágrimas Roca do Vale? Salles, na Bronzate, no Colégio São José, em Encantado na Amores, em Arroio do Meio na Cadernos, em Lajeado na Brincasa, papelaria, em Mussum, em 2 farmácias. As farmácias são Farmácia Manipulari e Vida, Farmácia Vida e alguma coisa da Carla, com os próprios coautores. É isso aí, assim a gente encerra
esse podcast com o sentimento de gratidão, com as emoções carregadas de significado, sentido e muito propósito. Agradecer a quem participou conosco, a Laura, aqui até o final a Laura, a Ilka, também a Natasha, que esteve conosco, também a Luzia, que esteve conosco, e a todos os demais participantes desta belíssima obra. Obrigada, Pingo, obrigada, Marisete. Nós agradecemos.